Olá, meu irmão. Eu gostaria de falar com vocês a respeito da monarquia de Israel. Nós estamos fazendo a leitura diária junto com os pequenos grupos e passamos agora pelo período da monarquia. Eu fiquei de gravar um vídeo, de tentar dar uma aula, como eu não consegui um tempo para estar presencialmente, eu gostaria de gravar esse vídeo e falar com vocês através desse vídeo, para que eu possa explicar algumas coisas básicas a respeito desse período, um período grande, mas também um período muito conturbado do tempo de Israel, o período que os irmãos estão lendo. Surgem algumas dúvidas pela quantidade de reis, pela confusão entre dois reinos, então eu queria trazer algumas informações básicas, depois dar alguma sugestão aí de literatura para os irmãos que quiserem se aprofundar, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre a monarquia de Israel. A monarquia de Israel acontece no período entre 1021, com o estabelecimento do rei Saul, e ela se encerra em 587 no Reino do Sul com o rei Sedequias. Temos aqui o período unificado com Saul, Davi e Salomão, depois o reino dividido em 922 a.C., depois a queda de Israel em 722. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais específico a respeito desse tempo. Os três reis do reino unificado: Saul, Davi e Salomão. Esse aqui é uma imagem aí do rei Davi, mas é só uma ilustração. Vamos falar um pouquinho sobre esses três reis, tá bom? Então, em primeiro lugar, falar um pouquinho sobre o tempo anterior. O reino foi conquistado pelo povo de Israel, Deus tinha prometido a terra que mana leite e mel, e o povo estava sendo doutrinado, estava sendo governado através dos juízes e também pelos profetas, né? Pelos sacerdotes, um deles, o sacerdote Samuel. Samuel ele vai ungir Saul como o primeiro rei de Israel, e Saul ele vai governar e vai estabelecer o seu reino dentro dessa regiãozinha pequena aqui de Israel. Você pode ver aqui os filisteus ao redor, Edom, Moabe, então, tudo eram vizinhos, eram terras estrangeiras, porque somente esse pequeno território era considerado território de Israel. O segundo rei, o rei Davi, talvez o rei mais famoso de Israel, era um rei de guerra, um homem de guerra. E ele aumentou seu território através das guerras. Ele vai conseguir expandir o território durante toda essa faixa que você está vendo, dentro de toda essa faixa roxa aqui, que vai desde Cades Barneia, chega lá no norte, incluindo Damasco, Moabe, Edom. Todo esse pedaço aqui foi conquistado por Davi. Por último, dentro desse território unificado, veio o rei Salomão, que não era um homem de guerra, era um homem político, e ele conseguiu alcançar esse maior território aí, não pela guerra, mas pela política. Ele conseguiu, além de manter o território que Davi já tinha conquistado, ele conseguiu anexar esse extremo norte aqui para o povo de Israel. Então, no apogeu, no lugar, na época que Israel estava maior, ele tinha o tamanho de Sergipe, aproximadamente, tá? Dentro de todas as histórias bíblicas do povo de Israel, da luta com os filisteus, tudo que acontece nesse período aí, acontece no espaço do tamanho mais ou menos do estado de Sergipe, aqui do nosso território brasileiro. Então, continuando, né? O reino ele depois é dividido. Como vocês podem ver, ele segue unificado até que Roboão toma uma decisão de não seguir o conselho dos anciãos. Ele diz que vai impor ainda um peso maior do que seu pai. Então 10 tribos decidem não estar junto com ele, não viver com ele. Então o reino de Israel ele vai ser dividido no meio. A gente vai falar um pouquinho sobre esse reino dividido daqui a pouco, especificamente dos reis. Mas o que acontece é basicamente isso aqui. Duas tribos ficam sob o comando, o reinado de Roboão, filho de Salomão, da descendência de Davi. Tá? Eles ficam nesse pedacinho aqui, que é chamado de reino de Judá, por isso que depois eles são chamados de judeus.
E as outras 10 tribos, elas ficam nesse território do norte, que é chamado de Israel. Embaixo, a sua capital é Jerusalém. Em cima, temos 2 lugares importantes, que são Samaria e Betel. Tá? Dentro desse espaço todo aqui, é o reino dividido entre Israel e o reino debaixo de Judá, que são somente 2 tribos. E eles vão se dividir dessa forma. Roboão é descendente direto aí de Davi e de Salomão, é o filho de Salomão. Jeroboão era um grande servo, um servo muito prestativo de Salomão, e as 10 tribos preferiram caminhar com ele. Ele reinou por 22 anos. Uma coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos com relação ao reinado é que dentro desse reinado, esses reis eles viveram juntos, eles reinavam em tempos muito contemporâneos, né? Eles estavam juntos reinando, um no sul e o outro no norte. Então, às vezes você está lendo lá, começa a falar sobre o rei Roboão, depois fala sobre o rei Jeroboão, e depois o rei Roboão morre, mas ainda está lá. É porque o tempo de reinado no sul é diferente do tempo de reinado no norte. Enquanto Roboão começaram juntos, mas enquanto Roboão só reinou por 17 anos, Jeroboão reinou por 22 anos. Então, durante o tempo dele, durante o tempo do rei Abias, que só reinou 3 anos, no norte o rei Jeroboão reinou 22 anos. E assim continua, né? O rei Asa com 41 anos, e enquanto ele reinava no sul, Baasa, Elá e a dinastia de Onri, né? Ela começa a se estabelecer. E a gente vai seguindo aí os reis de Israel, você percebe que essa diferença, né? Enquanto Jeú reinou 28 anos, Atalia só reinou 1 ano. Então o Jeú ele pegou o reino de Atalia de 1 ano, depois o reino de Joás. E durante todo esse período em que tem 2 reinos, até Oséias aqui, tá? Que reinou 9 anos, até que o reino do norte foi dizimado, foi invadido pelos assírios e totalmente dizimado, tá? Até aí existiam reinados paralelos. A partir daqui só tem o reinado do sul. Tá? Ezequias é o rei que vê o reinado do norte sendo completamente destruído. Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Jeoaquim, até que o último rei do sul, o rei Zedequias, é conquistado pelo povo babilônico. Então aqui acaba esse período dos reis de Israel. Tá? Tem outra coisa que eu queria chamar a atenção durante esse período dos reis. Tá? O reinado do sul ele é conhecido por ter reis que reinaram de forma má, e o mal e bom aqui é determinado pela sua relação com Deus, se ele era um homem bom diante de Deus ou se ele era um homem mau diante daquilo que Deus ensina ou ordena que os reis deveriam ser. E aí você vê que no reino do sul alguns reis conseguiram ser bons reis. Outros não conseguiram ser bons, outros foram muito mais. E no reino do norte a derrocada foi gigantesca. Só existiam reis maus, reis piores. Tá? O pior rei é considerado, diante desse relacionamento com Deus, o rei Acabe, que é o marido de Jezabel. E todos eles foram considerados maus. E parece que dá para enxergar por que o reino do norte foi rapidinho encerrado. E o reino do sul, mesmo tendo reis maus, ele foi preservado por causa da aliança de Deus com Davi. A última coisa que eu queria falar com vocês nesse vídeo é a respeito da profecia. Tá? Os profetas parece que são num tempo distante, num tempo diferente, mas eles profetizaram no tempo dos reis de Israel. E aí temos aqui uma demonstração mais ou menos de como acontecia, porque alguns profetas eles conseguiam tanto estar em um, quanto estarem profetizando em um, como no outro reino. Vou diminuir aqui o quadro para que você possa ter uma noção de como é que a coisa acontecia. Então, enquanto no reino do sul estavam Joel e Obadias profetizando, no reino do norte, Elias e Eliseu estavam profetizando. Eles
são praticamente contemporâneos, eles viveram no mesmo período de tempo, só que Obadias e Joel, eles profetizavam para o reino do sul, os reis do sul, e Elias e Eliseu dentre o reino do norte. Completam a lista do reino do norte, além de Elias e Eliseu, Jonas, Amós e Oséias, até que a Síria conquista o reino de Israel. No sul, Miqueias, Isaías, e aí mais uma lista grande, né? Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, todos eles profetizaram até o cativeiro, até serem levados para o cativeiro na Babilônia. Jeremias, você vê que a linha de tempo dele passa porque ele estava profetizando antes e depois ele profetizia na terra, né, do exílio. É um profeta já também do exílio. Daniel e Ezequiel profetizaram no tempo, nos 70 anos do cativeiro na Babilônia, e Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram depois do tempo que o Israel passou no cativeiro. Tá? Essa foi um vídeo bem rápido, como eu falei com vocês, diante do tamanho do nosso assunto. Eu só queria terminar aqui falando para você, mostrando para você alguns livros que eu tenho aqui na minha biblioteca que você pode me pedir emprestado, você que é membro aqui da igreja. O primeiro deles é o Manual Bíblico. Ele tem informações geográficas de política desse período de Israel. Eu tenho um panorama do Antigo Testamento, tá? Um panorama bíblico do Antigo Testamento, que você pode ver aí carta por carta dos livros de Israel, inclusive essa relação de profetas e reis, essa relação também de como os reis de Israel, alguns eram maus, outros bons. Foco e desenvolvimento do Antigo Testamento, ele traz aí já mais uma estrutura de como os livros se apresentam e do reinado na sequência cronológica que ele é apresentado na Bíblia. E por último, eu queria só mostrar que eu tenho aqui também, se você precisar, um comentário bíblico Vida Nova, onde tem todos os livros da Bíblia de uma forma bem resumida, mas que tem informações valiosas sobre cada livro desses da Bíblia. Te aconselho também a Bíblia de Genebra e outras Bíblias de estudo que fazem menção a esse tempo, esse período dos reis de Israel, tá? Que esse vídeo tenha ajudado a sua leitura e eu estou disponível para que os irmãos possam perguntar aquilo que eu puder responder, eu vou responder, e aquilo que eu não tiver na hora lá, a informação, eu posso pesquisar e auxiliar os irmãos. Tá bom? Muito obrigado, boa leitura, se sintam incentivados a continuar a sua leitura, é uma leitura que vai engrandecer a sua vida com Deus, vai engrandecer seu conhecimento e vai te fazer prestar atenção no fato de que quando reis são bons, quando o povo está entregue diante da presença de Deus, o Senhor abençoa. Quando os reinos são maus, o Senhor mostra o seu governo, o seu reinado e o seu desagrado com o pecado, trazendo até ímpios mesmo para fazer justiça. Tá bom? Essa é a grande mensagem dos reis. Quem governa é o Senhor. Os reis estão debaixo da autoridade do Senhor. Deus abençoe. E até nos encontrarmos. Um grande abraço.